Bem-vindas a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre educação. A educação que é o pilar que move todas as vidas, a educação que nos acompanha desde quando a gente é bebezinho até quando a gente cresce e nunca para, né? Porque a gente está sempre precisando nos educar por algum assunto, por algum tema, e também educar os que chegam, os filhos, né? A nossa nova geração. Então fica com a gente nesse papo e nessa conversa tão importante. Hoje eu recebo aqui Juliana Barros, ela que é professora de português, coordenadora de várias escolas aqui na nossa cidade, em Nova Friburgo, também psicopedagoga e vai agregar muito nesse assunto. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas interessantes. Então, se você é pai, mãe, educador, professor, fica nessa conversa, eu tenho certeza que ela vai ser muito útil para você e para todas nós. Obrigada, Juliana, pela sua presença aqui hoje. Contribuindo, né, nessa conversa que é tão importante, né? Falar sobre educação, pensar sobre educação. Eu acho que todos nós devemos fazer isso sempre. Então, agradeço a sua presença. Eu que agradeço o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre educação, né? Estou aí nesse ramo há 25 anos, olha só. 25 anos já atuando como educadora. Então, já começa contando para mim como que foi isso. Na sua infância, você já sentia essa vocação você é professora, né? Tem aquela coisa quando a gente é Sim. criança que sempre fala, qual a sua profissão? Já tinha isso? Como foi para você entrar na educação, trabalhar com educação, viver educação? Então, quando eu era criança, assim, eu não tinha muito claro isso. Eu quero ser professora. Eu lembro que eu falava, eu quero ser jornalista, olha só. Mas eu tinha o hábito já de reunir as crianças da rua, naquela época, né? Brincávamos na rua. E eu tinha esse hábito de reunir as crianças, e aí eu brincava com elas, conduzia, cantava, fazia cultinho. Sim. Então, assim, ali já estava, né, esse direcionamento para estar à frente de crianças. Sempre gostei muito de crianças, né? Sim. E aí fui crescendo, e quando eu terminei o 9º ano, na época, eu decidi fazer formação de professores, né? Sim. Quando eu termino a formação de professores, Priscila, eu resolvo fazer administração de empresa. É mesmo? Olha só, na Cândido Mendes, na época. Sim. E aí eu fui trabalhar como recepcionista em uma rádio, na Rádio Caledônia. Que legal. Nós estamos falando de quase 28 anos atrás, né? Entendo. E fazia administração de empresa, trabalhava durante o dia na rádio. Aí um dia, eu falo isso até bem emocionada, subiu uma senhorinha, eu ficava ali na recepção, subiu uma senhorinha e aparentemente ela tinha sofrido um AVC, né? Porque ela tinha uma parte do corpo debilitada e quando ela sobe as escadas para a recepção, ela fala, eu quero falar com a Juliana. Aí eu lembro, né? Sou eu. Aí ela disse, eu trouxe um presentinho para você. Eu abri, era uma aliança. E ela falou comigo assim, essa é uma aliança que o Senhor faz com você. Deus deseja que você trabalhe com educação. Caramba! Né? Forte, né? E você conhecia essa senhora? Não, nunca tinha visto. E depois teve mais... Aí comecei a conversar com ela, o nome dela era Maria do Carmo. Sim. Ela já devia ter uns 68, 69 anos na época, né? E aí eu recebo aquilo como uma missão, foi tão bonito. As pessoas que estavam em torno, né, se emocionaram, todo mundo, Sim. porque... Presenciar, né, um ato desse. Te pega de surpresa também, foi né? uma surpresa, né? Então eu coloco aquilo diante de Deus, troco de faculdade e começo com 20 anos a trabalhar numa escola, né? O Centro Educacional da Sede,
lá em Olaria, Sim. né? A escola é como se eu, como não? Eu fui professora fundadora da escola, né? Sim. Uma das primeiras professoras lá junto com outras colegas de trabalho. E ali naquela escola eu começo a minha missão como educadora, né? E Uhum. trabalhei com todas as turmas da educação infantil até o ensino médio, desde aquela época até hoje. Fiz pedagogia, depois me especializei em psicopedagogia, fiz língua portuguesa, fiz especialização em produção textual e estamos aí nesse caminho há tantos anos, né? Há E 25 anos. tanto tempo dentro da educação, né? Tantas vidas já impactadas. Esqueci de dizer também, né? Que a Juliana, até difícil chamar de Juliana porque eu chamo de Ju, Sim, gente. É tia porque Juju, né? tia Todo mundo, Juju. tia Juju, tia Juju. É que a Juliana, ela foi professora do meu filho, né, do João Alberto, e também teve presente um pouco na educação das minhas crianças pequenas. Então, assim, um carinho enorme, mas aí me faz pensar, 25 anos dentro da educação, muitas histórias que você já conviveu, já participou, já viu, né? Você também tem visto a educação se expandir, né, com a Sim, chegada acompanhou muitas as modificações, né? mudanças, né, É, também sociais, né? É um marco, 25 anos é muito tempo, né? muito tempo. Você começou muito nova também. Então, assim, o que que você pensa que mais gera esse impacto pra você? Você fazendo essa linha do tempo, sabe? Quando você olha atrás e vê agora, o que você acha que esse período, você atuando na educação, o que mais marcou a sua vida? Sempre o que mais marca a gente é o lidar com as crianças, né? As histórias. Porque a gente aprende muito com elas. E aí a gente passa também a fazer parte da história da vida daquela família, daquela criança. Sim. Então isso marca. Eu poderia contar para você inúmeras histórias, né? De várias situações que eu vivi. E isso é gratificante para o professor, porque as famílias e as crianças trazem para a gente também esse carinho. Agora, 25 anos de educação é, é uma longa história, né? Um longo caminho que eu vivi e eu vi muitas transformações ao longo de todo esse período, né? Uhum. A gente viu o nascer da internet e a gente estava ali na sala de aula. Sim. A gente viu o impacto dessa nova tecnologia nas abordagens didáticas. A gente viu inúmeras situações, né, que veio mudando ao longo desse tempo todo, né? Sim, e você fala, né, me faz pensar, as crianças que um dia você, lá no início, hoje já são adultos, né? Sim, E como é participar, assim, na vida, né? Sempre tem um aluno ou outro que marca, né, sim, também. sempre tem, Eu sou muito suspeita aqui. Porque você entra lá no Instagram da Ju, tem um monte de foto do João. né? João é um querido, Meu querido, mas assim, sempre tem uma criança que marca, uma história que marca. E você lembra de alguma história de alguma criança, sem de precisar abrir nomes, mas que você acompanhou e que você hoje se sente realizada por ver essa criança, esse jovem que, eu fico sim, pensando, 25 anos já construiu um adulto. é. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente não tem a dimensão dessa passagem do tempo, né? Uhum, E aí, quando você se depara com um ex-aluno já no mercado de trabalho, te dá um choque de realidade. Nossa! sim. Virou adulto. É, por exemplo, quando você vai à Unimed, ao Raul Sertã, você se depara com pessoas lá, enfermeiros que foram seus alunos, Sim. médicos que foram seus alunos, vai na defensoria pública, vai no comércio, né? Então você encontra aluno por toda parte. E aí eles te abordam com muito, sempre com muito carinho, e aí você acaba recordando inúmeras histórias, né? Mas eu posso te contar uma história bem recente, porque foi Conte. uma história que me impactou recentemente. Este ano eu trabalhei com uma turma de segundo ano. E era uma turma que eu fui alfabetizar, né? Uhum, Fui consolidar o processo de alfabetização. E tinha um menino ali, um fofo, uma gracinha. E ele já estava refazendo essa série pela segunda vez. E ele sim, não conseguia concluir o processo de alfabetização. Então, logo eu me deparo com ele, eu vi que a autoestima dele estava muito baixa, né? sim. E aí, como psicopedagoga, eu logo comecei com as intervenções necessárias para que eu pudesse ajudá-lo nesse processo de alfabetização.
E assim eu fiz e fui caminhando com ele. Trazia várias vezes a minha mesa para dar um reforço particular, Sim. né? E tal. E aquele olhar carinhoso sobre a vida dele. Claro, a turma como um todo, mas eu estava Tratar com uma igual, atenção né? especial em Uhum. relação a ele, porque realmente a autoestima dele estava baixa e ele muito tristinho. Ele já estava muito grande diante das demais crianças e tal. Quando foi em maio, na primeira reunião de pais, nós atendíamos as famílias individualmente. Quando chegou a vez da mãe dele, ela pediu para ficar por último. Uhum. E aí, quando a sala de aula já estava vazia, ela senta assim à minha frente e ela diz: Tia Ju, eu agradeço a Deus por ter colocado você na vida De de fulano. Fulano, porque você conseguiu alfabetizá-lo. Porque em 4 meses ele estava alfabetizado. Então, E eu pedi a Deus para colocar uma professora que tivesse para ele um olhar especial. Aí você se derrete, é. né? Porque existe esse papel, né, Ju? A gente Sim, fala assim da educação e a gente fala de muitas pessoas, e também a gente tem que falar que educação é um setor que deveria ser mais valorizado. Não só financeiramente, não, falo até assim pelos pais, né? É uma cobrança extrema em cima do professor, muitas dificuldades que às vezes o professor enfrenta dentro de sala de aula, né? Das próprias diferenças entre os alunos. E a gente não vê esse processo assim de endeusar um professor como a gente vê um processo de endeusar uma outra profissão, um engenheiro, um sim, médico, um sim, doutor. sim. A gente não vê isso. Então, com certeza, assim, eu acho que o educador, ele é muito movido por esse sentimento de propósito que você está trazendo, né? É, Essa transformação que o professor, ele gera na vida do aluno. E olha que transformação, você acha que essa criança algum dia vai esquecer do que você fez por ela? sim, Às vezes ela pode esquecer do seu nome, mas ela nunca vai esquecer da sua ação, né? é, Porque o passar dos anos vai acontecendo, vai se tornando adulto, a gente realmente vai esquecendo, às vezes, o nome do professor, mas a gente lembra quando a gente olha, né? sim, Encontra, a sim, gente vai sim, lembrar como a sim. gente foi tratado por aquele professor. E aí, olhando para o lado do professor também, o que você acha que falta para existir mais essa valorização? Porque a gente sabe que é um papel tão fundamental, né? Da infância até a vida adulta. Como você disse, já fez várias especializações. Eu acho que é assim, é normal, né? Os adultos buscam essas especializações, então a gente sempre depende de um professor. Mas Sim, por sim. que que a gente não tem esse senso, assim, de valorização, né? Por que que muitas vezes falta esse senso de valorização e fica uma cobrança excessiva? O que você acha que falta? No seu pensamento e na sua experiência? É. A sociedade precisa valorizar a figura do professor, né? A educação transforma, a educação molda, a educação é fundamental para o futuro, né? É, e aí essa valorização passa também pelos governantes, né? Por Sim, um salário melhor, por questões de trabalhos, é, questões melhores de trabalho, enfim, são muitas nuances e muitos fatores nessa história aí, Priscila. Mas o professor, ele precisa entender, né? E muitos entendem que é importante saber que a afetividade dele em sala de aula faz a diferença, ainda que sempre as dificuldades estejam sempre enormes. Porque hoje, a sala de aula de hoje, não é a sala de aula de ontem, né? Na sua fala, você menciona isso, que hoje a diversidade na sala de aula é muito grande, né? Então, assim, esse professor, quando valorizado, ele vai para a sala de aula com um sentimento muito mais de encorajamento para enfrentar os desafios quando ele se sente desmotivado, sim. né? Então, assim, escolas particulares devem valorizar melhor seus professores, o governo deve valorizar melhor seus professores, né? E essa valorização passa por questões financeiras também, Sim. mas também de formação continuada, que é muito importante, né? Os desafios da educação hoje são desafios muito grandes, né? Quando você fala, né, me faz pensar nesse quadro todo social, porque quando a gente às vezes vai falar de uma escola
e você tem essa experiência, tanto da escola particular quanto da escola pública. São realidades estruturais totalmente diferentes, muitas vezes familiares, né? Então, se você tem dentro de sala de aula um professor que ele não está se sentindo valorizado, que ele não está motivado, às vezes ele não consegue fazer essa entrega que você faz. Sabe? Então eu queria que você pensar, como que você pensa isso, assim? O que que você acha que mudaria esse cenário para o professor, sabe? Olhando no ponto de vista do professor, porque a gente vai chegar no ponto de vista dos pais, mas eu acho que é tão importante a gente valorizar aquele que está à frente da educação, tanto da educação primária até o final. A gente vai estudando sempre. Parece que a gente se perde, né, nesse olhar. A gente não consegue enxergar ou dar valor, ou talvez alguns dão, outros não. Ou a vida também é muito agitada, que a gente nem olha esse personagem, né? Às vezes a gente vai olhar em uma outra esfera social, a vida é uma agitação só, né? Às vezes numa escola particular, não, você ainda tem um tempo de fazer um agrado, um mimo, você conversa com o professor, mas às vezes não acontece isso para todas as esferas sociais. E a educação, eu acredito muito na educação como uma mola, sabe? Que impulsiona o ser humano. Porque a gente também está num tempo onde as formações estão sendo tão rápidas, existem tantas formas de profissões que parece que até a educação acadêmica, ela está passando por um desafio, Sim, a inteligência né? artificial está aí, né? A inteligência artificial, a chegada de profissões que não demandam tanto estudo teórico, né, mas prático. Então, eu acho que existe um equilíbrio, mas eu sou, assim, uma pessoa apaixonada por educação. Eu invisto muito nisso, sabe? Eu não me importo, às vezes, A gente percebe de isso até na perder criação dos seus muitas filhos, coisas, né? mas assim, sempre investir em educação. E educação é tanta coisa que abrange a educação, né? Não só dentro de sala de aula, mas abrange muito. Mas qual a palavra que você de conforto ou qual a palavra de motivação que você poderia deixar para o professor que hoje nos assiste? Que tarefa difícil, né? Então, o professor, ele nunca pode parar de estudar, né? Ele tem que sempre estar atrás de formação continuada, porque os desafios da sala de aula hoje são desafios grandes, né? Como eu falei agora há pouco. O que acontece é que quando esse professor entende que ele está a serviço da sociedade e que mesmo diante das adversidades ele tem um papel social, ele encara a sala de aula de uma forma que ele entenda assim, eu represento aqui uma função, qual é a minha realidade diante daquilo que eu quero transformar? Porque a Sim. gente transforma a vida das crianças e, consequentemente, a gente interfere até lá na vida familiar daquela criança, daquele jovem, daquele estudante, né? Então, quando o professor ele entende que ele está diante de um papel social, de que ele está diante de uma missão, ele vai à frente e ele vai vencendo esses desafios. Ele vai alcançando por meio da afetividade e por meio de um planejamento com sequências didáticas que vão de encontro às necessidades das crianças, ele vai vendo o fruto do trabalho dele, né? Porque sempre tem resultados positivos. É muito gratificante quando a gente percebe que o nosso aluno está avançando, está aprendendo. É muito gratificante quando a gente percebe também que a gente conseguiu alcançar aquele aluno que tinha mais dificuldade, que a gente mudou a vida dele. E aí, obviamente, que isso traz para a gente uma recompensa emocional muito grande. Esse papel social do professor traz para ele essa recompensa emocional. Claro que, mesmo sendo uma missão, a gente precisa de valorização, né? A gente precisa de condições melhores de trabalho. E aí, a gente precisa dizer para esse professor: não desista, vá à frente, capacite-se, porque nós temos esse poder de transformar realidades, de construir sonhos, e aí a gente tem um papel muito importante na construção de uma sociedade lá na frente mais justa, né? Que traga as mesmas oportunidades para todas as crianças, né? Como você disse, eu trabalho em escola particular, trabalho em escola pública, então às vezes eu vejo as diferenças, né? E aí a gente passa a entender também que, seja no particular,
seja no público, o papel social nosso é o mesmo, porque a gente está lidando com crianças, né? Claro que às vezes a gente entende assim, que as crianças de uma família estruturada, crianças oriundas de uma família com poder aquisitivo maior, elas têm melhores oportunidades, né? Em contrapartida, do outro lado, a gente percebe que as crianças, que as famílias são desestruturadas, que às vezes não tem a presença efetiva do pai, às vezes os pais trabalham fora, né? Uma longa jornada de trabalho e a criança às vezes fica na rua. Aí a gente percebe que essa criança traz para a escola uma dificuldade maior. E aí o professor também precisa ter esse olhar atento, né? Esse carinho, o que que ele pode fazer de forma que ele vai ajudar essa família aí no sentido de se eu trabalho com a dificuldade da criança e eu posso ajudá-la, essa criança também vai chegar a casa mais feliz e a família também vai ver a modificação, vai ver que essa criança está aprendendo e aí ela também traz para o professor esse agradecimento, né? A gente percebe Sim, muito isso. porque, por certo, né? Quando às vezes você é uma criança que é muito negligenciado em casa ou na família, ou realmente sua família é desestruturada, às vezes a escola é a única ponte de esperança, né? Sim, sim, sim. Então, às vezes, a escola, um professor, um coordenador, alguém que está ali naquele ambiente, que tem aquele tempo para escutar e acolher aquela criança. Eu fui criada em escola pública, tá? Sim, Eu fui a vida toda aluna de escola pública. Então, assim, eu lembro de muitas professoras, isso que eu tô falando, às vezes a gente não lembra o nome, mas a gente não esquece a palavra, o carinho, o incentivo, né? E eu sempre, quando criança, achava que eu fosse crescer através da educação, sabe? Sempre acreditei nisso, eu acredito nisso até hoje. Eu sou uma estudante eterna, assim, eu gosto de estudar. Sabe, eu sou curiosa. Então, às vezes é porque eu tô perguntando isso porque às vezes me entristece muito quando eu olho é, um quadro social assim que no meu pensamento de vista tá desestruturado, jovens às vezes se perdendo em bebidas, em drogas, ou então não vendo esperança, não vendo o outro lado da moeda, não vendo o caminho, porque às vezes é o que é lhe ofertado, é o meio em que ele vive, né? E aí, às vezes, chega em casa e não tem essa estrutura em casa. E às vezes chega na escola e encontra um professor desmotivado. Mas às vezes pode chegar na escola e encontrar um professor motivado, né? E essa eu acho que é a grande diferença. E eu acho, lógico que sim, eu aqui não quero romantizar a educação, sabe? Eu acho justo que o professor receba e seja bonificado pelo sim, seu valor, sabe? Pelo valor social que ele desempenha. Mas com certeza a transformação que ele gera na vida de um jovem, na vida de uma criança, ela é uma transformação muito real e profunda, né? E é para quem quer. Parece até que eu tô repetindo algumas falas de alguns outros podcasts que eu já tive aqui, uhum. mas é porque é tão real isso, né? É, e aí, porque tá recente, ontem eu assisti o filme Mufasa, você assistiu esse filme, e Não. depois você assiste, é lindo. Qual o nome? Mufasa, Uhum. que é o pai do Rei Leão. E aí ali vai contando a história de dois leãozinhos que foram criados praticamente iguais, só que o outro leão, dando spoiler do filme, o outro leão, ele Uhum. era, ele tinha uma família estruturada e esse não, ele foi adotado pela mãe. E dois leões que vão crescendo ali, juntos, como no mesmo cenário, e Mufasa vai se destacando, porque Mufasa vai percebendo, vai sendo cheio de valores, entendeu? As palavras que Mufasa recebe da mãe antes de se perder são palavras positivas, são palavras que engrandecem, mas o outro, com toda a estrutura, não consegue avançar, sabe? Assim, em termos de valores. Estou fazendo uma ilustração rápida aqui Uhum. para trazer nesse cenário da educação, que quando a gente olha um todo, com certeza para o professor é muito mais fácil observar isso numa sala de aula, né? Tem essa prática. Você olha o coletivo, Uhum. você consegue Uhum. identificar quem está precisando de mais ajuda, né? Seja por uma questão de diversidade mesmo, com tantas
tantos diagnósticos que estão surgindo, que a gente está conhecendo. Então, seja por uma, de aprendizagem. seja por uma questão de diagnóstico ou não, ou seja por uma questão social, familiar, eu acredito que o professor consegue fazer essa ilustração, né? Consegue ver isso dentro de uma sala de aula. E se é um professor que está motivado, ele consegue puxar essa criança para si, como você citou na primeira história. Mas se não é um professor motivado, vai passar mais um ano, até às vezes essa criança, esse jovem ter a oportunidade de encontrar alguém que lhe dê esse suporte. Sim. E às vezes a gente vai ter o professor que lhe dá o suporte e mesmo assim o jovem, a criança não vai querer, né? Porque eu falo que a vida não é assim, Ju. É complicado no sentido assim. Por exemplo, a educação, né, em todos os seus segmentos se apresenta de maneiras diferentes. Porque quando a gente está falando de criança, né, a gente está falando ainda de um campo muito fértil. Sim. Né? Então, assim, claro que hoje talvez o maior desafio para o professor seja esse, o olhar individual que ele precisa ter para inúmeras crianças ali dentro da sala de aula, cada uma delas com a sua maneira própria de aprendizagem e algumas com dificuldade, né? E como dar conta disso tudo? Isso é um grande desafio. Sim. Porque às vezes a sala de aula está lotada de 20, 25, 30 alunos. Então é um trabalho muito árduo. Como escolher aquele que precisa mais? Todos eles precisam desse carinho, desse olhar, desse vem à minha mesa que eu vou te explicar individualmente enquanto eu estou aqui como que está a turma, né? Às vezes é necessário fazer vários planejamentos numa mesma turma porque as crianças estão em níveis de aprendizagens diferentes. E aí? É um grande desafio hoje, né? O Estado precisava olhar para essa questão com um pouquinho mais de cuidado, né? Redução aí do número de alunos por turma, professores de apoio, escolas de tempo integral. Mas tudo isso requer estudo para que os fatores sejam analisados para a implementação correta dessas situações, né? Porque às vezes uma escola não comporta um horário integral e aí querem colocar como faz, né? Enfim. Tem que ter a estrutura, né, para ficar com essa criança, né? Hoje o professor se vê muitas das vezes diante desses desafios, né? Mas ele não pode esmorecer, ele tem que ir à frente, ele tem que se especializar, ele tem que, na medida do possível, dar conta de todas essas situações, porque nós estamos falando de crianças. E aí esse professor, às vezes, até o quinto ano, ele é professor regente, né? Ele tem a responsabilidade de ensinar todos aqueles componentes curriculares, né? E às vezes, como professor regente, é mais fácil ele administrar esse tempo em sala de aula. Eu vou dar um enfoque maior em linguagens, né? A turma está precisando consolidar a influência leitora. Ele consegue administrar melhor o seu tempo. Porque tem todo o conteúdo que precisa ser passado, né? Que a gente está falando nessa esfera da educação ampla, mas tem a parte aí já de planejamento. Exatamente. Já é diferente no ensino fundamental 2 em diante, né? Anos finais aí do ensino fundamental. Por quê? Porque aí a gente já está falando de adolescentes, muitas das emoções já foram consolidadas, e aí já carregam, dependendo, né, da comunidade em que aquela escola está inserida, qual é a história que aquele adolescente carrega. O que é que ele já aprendeu da vida, como ele já enxerga o mundo, às vezes já traz em si alguns traumas. E aí o professor, ele trabalha ali por hora aula, porque ele já é um professor de uma determinada matéria específica, né? E aí ele está diante agora de uma realidade diferente daquele professor dos anos iniciais. Sim. Né? Por isso que é tão importante a educação infantil, né? Por isso que os desafios... Que é hora de cativar, né? Os desafios são diferentes. Daqui a pouco eu falo um pouquinho então, também sobre a educação infantil. E aí, o professor precisa, muitas vezes, ser aquele professor também da escuta. Porque ele vai apresentar para esse adolescente um mundo diferente do qual ele já viveu.
Porque às vezes a família é desestruturada, às vezes passa a maior parte do tempo na rua, às vezes é uma criança, um adolescente que já não sonha mais. E o professor, ele pode ser aquele que, por meio da afetividade, com carinho, vai resgatar também algumas dessas emoções, trabalhar também para permitir que aquele jovem possa sonhar. Eu trabalhei 8 anos com turmas de. Não, 8 não, foram 6 a 7 anos com turmas de oitavo e nonos anos na escola pública, né? E eu lembro que eu tinha isso em mim. Eu preciso trabalhar com eles de forma que eu possa impulsioná-los para que eles possam voltar a sonhar. Uhum. Né? E aí, como professora de língua portuguesa, eu trabalhava também alguns textos, claro, priorizando sempre os gêneros textuais, né? A intenção discursiva daquele texto, mas dentro dos diversos gêneros textuais, eu procurava algumas temáticas que eu pudesse conversar com os alunos sobre a realidade da vida. Né? Sim. Mostrar para eles uma realidade enorme, mostrar que eles eram agentes, eles eram protagonistas da própria história, do próprio sonho, que não importa as circunstâncias, a gente sempre pode dar um passo além, a gente pode construir de uma forma diferente a nossa realidade. Se hoje a realidade que nos impõe está dessa maneira, amanhã pode mudar. E aí eu tinha essa visão social de que eu podia contribuir para que aquele jovem passasse a enxergar o mundo de uma vertente diferente, para que ele pudesse voltar a sonhar. Porque uma vez eu recebi um laudo, né, de uma criança, de um adolescente que estava em depressão. E aí a coordenação da escola passava para que a gente tivesse ciência, né, da situação dos alunos e tal, dos adolescentes. E tinha no laudo uma palavra, que ele estava com depressão, mas tinha uma palavrinha assim que me chamou a atenção: desesperança. Aí você é professora, você recebe o laudo do seu aluno, de que aquele aluno está no estado de depressão, e ele tem desesperança, você não vai olhar para ele da mesma maneira. Não vai. Né? E aí olha o seu papel diante daquilo. Claro, Ju, vai mudar o mundo? Não é isso. Mas, de gotinha em gotinha, um copo pode ser cheio. Sim. Né? Então, você pode, com seu carinho, com a sua afetividade, contribuir para mudar a realidade daquele adolescente. E, claro que às vezes não é só com escuta, às vezes é com ação. Né? Então, quando você também, enquanto professor especialista de uma determinada matéria, você faz o seu trabalho corretamente, você também está dando a esse jovem a possibilidade de aprender para que esse conhecimento lá na frente, esse estudante possa usá-lo, né? Para lá na frente fazer o Enem, ter condições de fazer o Enem, concurso público. Sim. Bagagem de conhecimento, sim, né? Sim, a gente vê muitas transformações, né? Através da educação. E eu lembro que muitos dos meus alunos, eles me diziam assim: tia Juju, sempre assim, né? Tia Juju, você pode nos ajudar porque queremos fazer a prova do Cefet? Para fazer o ensino médio no Cefet? Então, vamos trabalhar para isso. Vamos estudar redação, Sim. né? Vamos aprender aí o texto dissertativo argumentativo, porque é a redação que cobra lá. Vamos aprender como é a prova de linguagem do Cefet. Eu quero fazer meu ensino médio no SESI. Sim. E aí a gente também trabalhava para que esse aluno tivesse a oportunidade de depois cursar, né, um ensino médio nessas instituições aí que fazem uma pré-seleção dos alunos, né? Fazem seleção. Por isso que eu fiz a analogia, Ju, com filme, porque conforme na conversa a gente lembrou, e foi muito recente, assisti ontem, e porque é isso também, né? Também tem o aluno que busca.
né? Porque a gente tem muitos que estão sem esperança, não lembro a palavra. Desesperança, olha só que triste, né? E tem alunos que estão cheios de motivação, querendo, buscando essa oportunidade de crescer, né? E quando encontra um professor que está disposto a dedicar mais um tempo ali, chamar na mesa, assim, te dou, até responder, né? Eu acho isso muito gratificante, porque, assim, o trabalho do professor, ele é enorme, é por isso que eu valorizo mesmo. Porque ele não acaba dentro de sala de aula, né? O aluno vai te chamar, até agora, hoje em dia tem os memes, né? Quando o professor tira férias, aí vai disfarçado para não encontrar com o aluno. Tem essas brincadeiras da internet, mas o que acontece? Você vê, tá dentro de sala de aula e sai de sala de aula, às vezes o aluno te chama, né? Ele lembra de você e que legal que você é a esperança do aluno, que você é a mola que vai impulsionar para a realização dos seus sonhos, né? Porque a gente fala muito de desinteresse dentro de sala de aula, mas sempre tem aquele que vai fazer como Mufasa, que está interessado em crescer e desenvolver sempre. Também tem aquele que se destaca, e não com as melhores notas, mas com o interesse, com a curiosidade, com a vontade de mudança de vida, né? E aí, em contrapartida, já trabalhei também com turmas de ensino médio, né, em escolas particulares, e aí os jovens tinham outras situações, outras realidades, né, estavam mais focados. Aí a gente trabalhava com a preparação para o Enem, né? E eles, como eles têm famílias mais estruturadas, eles enfrentam menos desafios do que os alunos da escola pública, né? Ou às vezes até mais cobrado, né? Também. Sim. No sentido de... Aí as questões às vezes são outras, né? Porque às vezes a família também coloca sobre esse estudante uma perspectiva muito grande, uma expectativa muito grande, né? E aí o jovem não sabe lidar com aquilo, e aí ele fica também com crises de ansiedade. A gente vê muito aluno hoje em dia com crises de ansiedade. Semana de prova em escola, hoje em dia, assim, as crianças com crises de ansiedade, Porque né? também tem esse outro lado da cobrança excessiva, né? Sim. Assim, a cobrança excessiva ao sucesso, que eu falo assim, ao sucesso vista pelos olhares do pai, da mãe, né? E não pelo olhar da criança. Porque o que é o sucesso se você não permite que seu filho trace seu próprio caminho, né? Respeitar a decisão dele, né? É importante. Mas às vezes o jovem, né? Ele naquele momento, ele ainda não consegue discernir o que é melhor para sua vida. Então, assim, com carinho, com conversas, a família também pode ajudar, né? Trazer esse alicerce. Eu tô aqui, eu vou apoiar a sua escolha. Isso é importante. Porque educar às vezes é um desafio, a cobrança, né, a cobrança excessiva, às vezes acaba prejudicando, né? Porque olha como a gente está aqui conversando, né, de uma forma tão despretensiosa, com o coração aberto, mas olha como a gente está entrando em lugares tão delicados, né? A gente está falando a negligência mata, mas a cobrança também mata, e como é desafiador, então, educar, né? Sim. Assim, e aí a gente está chegando no início do ano, onde os pais estão envolvidos, vou matricular meu filho, tenho que escolher a escola, e não é a melhor escola, mas é a melhor escola que se adequa à minha realidade financeira, social, de espaço, de localidade. Então, são muitas decisões que os pais, nesse início do ano, começam a ter que tomar, né? E, assim, como ajudar esse jovem também a estudar, como que eu posso ser um bom pai educador, né? Uma boa mãe educadora. O que você deixaria agora, nesse momento, então, para os pais, sabe? Porque a gente já falou muito desse olhar do educador, mas como que a gente pode ser um bom pai, uma mãe? Você acha que existe esse caminho, existe esse mapa? Não tem receita, né, Priscila? Tem receita? Não sei, eu tô aí na terceira geração acertando e errando. Não tem receita. Mas assim, o pai deseja sempre o melhor, né? E ele quer sempre acertar. Às vezes vai errar. E tudo bem se errar também, Acho né? que sempre vai errar, tá? Sempre assim, vai acertar errar. e errar. Às vezes vai super proteger, às vezes vai deixar de lado, né, por conta do trabalho. Hoje a mulher ganhou o mercado de trabalho, não pode estar o tempo todo presente no lar, né? Aí a gente... Por exemplo, eu, enquanto coordenadora de escola, eu recebo muitas mães com essa preocupação.
Sim, né? Tia Ju, aí chora, eu me cobro, eu acho que eu errei e sim. tal. A gente sempre vai errar, né? É. Desculpa, E sempre. aí a gente vai conversando, vai acolhendo e vai mostrando que não. Que a intenção do coração é sempre a mais importante. Porque uma coisa é você errar por negligência, outra coisa é você errar porque você queria acertar, então você acabou protegendo demais, né? Às vezes o tempo não foi suficiente e aquela criança naquele momento precisava muito da sua atenção, e aí ficou um pouquinho a cargo do vovô, da vovó, ficou na escola em tempo integral. Essas É, cobranças também aparecem, né, por sim, parte das famílias. Aí a gente tem que acolher com muito carinho e ir orientando. Porque, por exemplo, às vezes o adolescente, quando ele acaba cometendo uma travessura na escola, né? E quando a família vem, algumas vêm assim, eu não ensinei dessa maneira, eu não sei por que que ele fez isso. E às vezes foi só uma travessura. sim, Né? E naquele momento, os adolescentes também erram, eles também se excedem, sim. né? E aí a gente conversa com a família, ó, chegou a hora de você chamar um pouquinho mais atenção, ser um pouquinho mais firme, mas também não fazer daquilo algo, Enfim, um né? fim, nossa, ele errou. Não. É, quando as crianças erram, quando os adolescentes erram, aquilo deve gerar uma oportunidade para uma boa conversa, porque eles estão em constante aprendizagem, né? Eles Sim. estão aprendendo, eles estão ensaiando para a vida. Mas é importante que tenha essa conversa, né, Ju, Sim, também. sempre é Porque, assim, eu importante. que Não sou pode, mãe já não de um pode menino negligenciar os erros deles. É. adulto, né? Então, assim, eu lembro de muitas situações até escolares, onde, sei lá, falta de respeito com o outro, falta de empatia. E às vezes hoje eu olho meu filho, que, assim, pra mim é um menino de ouro, não só pra mim, mas pra quem convive, né? Sim, Todo ele é mundo assim. sabe que ele cresceu muito bem, eu olho com muito orgulho para ele, e às vezes eu vejo esses que às vezes eram desrespeitosos lá no quinto ano, no sexto ano, e que muitas vezes eu fingia não ver, sabe, para não entrar em atrito ali familiar, mas sempre protegendo e educando dentro da minha casa, Sim, dando o sim, meu sim. suporte familiar ao meu filho, que era a figura que importava. E às vezes eu olho e falo assim, então assim, valeu a pena algumas coisas, porque o que acontece? Às vezes você também vê o seu filho jovem, adolescente, cometendo os erros, mas se você normalizar tudo Não, não o pode que o normalizar. jovem faz, Não né, pode, e não é. puxar para essa conversa do que vai ser a sociedade, né? Se você acha que você Sim, está criando um sim, sim. príncipe ou um rei que pode dominar a escola, que pode dominar a sala, porque por inúmeros fatores, né? Acontece muito, né, em escolas particulares. Essa questão do poder, né? Essa questão. Ai, tô entrando em assuntos delicados, né, Ju? Te É, botando em saia Priscila, olha justa. lá. Mas essa questão do poder, essa questão de que, porque todo mundo tem um filho e aquela realmente é a figura importante para você dentro da sua casa. Mas quando você se junta na coletividade, são todos, não existe mais um. É uma coletividade. Então, Uhum. se você não ensina o seu filho a agir dentro da coletividade, que eu acho que são valores e princípios importantes de Sim, sim, ensinar os sim, sim. filhos, né? Respeito, com as É muito diferenças, importante, com Priscila. educação, É. educação com os professores, educação com a portaria, educação com as pessoas que circulam. Assim, eu acho que tem que ter essa. A gente fala, educação de berço. É Sim, isso mesmo, né? sim. As famílias precisam estar atentas a esses detalhes, né? A conversar com esse adolescente sobre resiliência, sobre empatia, sobre respeito às diferenças, sobre bullying. É. Né? Fortalecer esse jovem quando ele sofre o bullying, conversar, disciplinar quando esse jovem estava no meio de outros amigos e também colaborou para que o bullying acontecesse, né? Sim, Então, seja de um lado, seja de outro, a família precisa sempre estar atenta para ter essa conversa muitas vezes firme, né? E uma conversa, às vezes, também acolhedora. A gente não pode fingir que certas situações não estejam ocorrendo, né? Muito pelo contrário. É importante a intervenção. E muitas das vezes, os pais, por darem aos filhos uma educação correta, uma família que ensinou, muitas das vezes não vai admitir que aquela criança na escola tenha errado. Não, mas eu não ensinei isso. E de fato você não ensinou. Mas no contexto social ali, muitas crianças junto, muitos jovens junto, eles acabam tendo atitudes às vezes incorretas. Sim, ok. Vamos aproveitar isso para conversar,
para ensinar sobre respeito, sobre amor, sobre empatia, vamos fortalecer os vínculos sociais desse jovem. E se esse jovem está sofrendo na escola, a gente também precisa ensiná-lo de que os outros fazem dizem respeito aos outros. Nós não podemos, nós devemos buscar em nós e na nossa família mecanismos para a gente enfrentar com mais força, né? Porque senão a gente também dá sempre muito, o jovem acaba dando muita importância ao que o outro pensa sobre ele. Né? E aí fortalecer esse jovem também é muito importante. Não que a gente não vá validar quando o jovem, né, traz, na escola eu estou passando por isso e por isso. Não, a família tem que acolher, tem que ouvir, tem que ensiná-lo, né? Sabe Meu que filho, vamos resolver isso da melhor maneira possível, vamos na escola, vamos conversar, mas ensiná-lo também a não dar ao outro esse poder tão grande sobre a vida dele, né? Então, são várias nuances que a família precisa de estar atenta para disciplinar, para corrigir, para acolher, para fortalecer. Então, não tem uma receita. A receita é um olhar atento, é um olhar cuidadoso, né? Sobre as circunstâncias que esse jovem vem enfrentando. Assim, uma coisa que eu sempre falo, né, é que a gente tem adultos muito ocupados. E educar dá trabalho. Então, às vezes é muito melhor você fingir que não sabe, você não resolver uma situação, você, deixar pra lá, isso é só coisa de criança, né? A gente tá numa fase também, você já repetiu várias vezes, ter firmeza para educar, Sim, porque sim. um bom educador, ele precisa ter firmeza, e aí seja um pai ou seja mãe, né? Se você um pai, uma mãe ou um professor, se você tá numa sala de aula, se você não tiver firmeza, como que você vai controlar aquele tanto de alunos que você tem? E o que acontece também é que a gente não pode terceirizar para a escola a parte que é da família. Não. Né? E hoje acontece muito isso também, É isso que eu né? tô dizendo, assim, as pessoas estão muito ocupadas. Lá em casa eu falo assim, estão muito ocupadas sendo adultas. Sabe? Lá em casa eu uso, você tá muito ocupado sendo adulto. Aí eu revelando, uso com o marido. Quando ele, não sei o que, eu falo, você tá muito ocupado sendo adulto. Porque tem uma hora que a criança, ela fica negligenciada. Porque se a gente for dar conta de todas as obrigações que a gente precisa fazer na vida profissional e não separar um momento pra você sentar com a sua criança. Gente, eu não tô falando que é fácil. Tá? Não E nem é tô dando fácil, receita de perfeição. Eu tô falando que é um desafio, mas que a gente precisa olhar, pelo menos, para ele. Porque se você quer ser um adulto muito bem sucedido, se você quer ser um adulto muito bem realizado e não tiver tempo para olhar para a educação, para olhar para o seu filho que está dentro da sua casa, como você vai cobrar que outras pessoas façam isso, né? Porque o dinheiro não paga tudo. Não. Tem uma parte que é da família. E o que acontece também, Priscila, é que os momentos vividos em família geram memórias afetivas. Nossa, para uma vida inteira, né? A criança, o jovem que vem de uma família que tinha esse hábito de uma vez por semana, no jantar, de sentarem à mesa, de conversarem, né, de trocarem ideias, de jogarem juntos, do entretenimento. Isso fortalece laços afetivos entre esse adolescente, essa família, essa criança, e esse pai e essa mãe. Em férias, por exemplo, a semana passada nós estávamos em um sítio, né? Eu, minha família, meus sobrinhos. Eu vi. Você viu, né? As histórias estão aí. E sabe aquele jogo de torres, dos bloquinhos, né? Sim. E aí monta a torre, tem que ir tirando. As crianças têm. E meus sobrinhos, eles têm 5 aninhos. E eles com aquela atenção sustentada, né? Todo mundo jogando aquilo e vem. E meu sobrinho, o menino, né, de 5 aninhos, olhou para mim. Olha, tia Juliana, aprende comigo. Né? Porque Já te dando aula. Porque ele tirava aquele bloquinho, né, com tanta atenção. Aí depois, quando eu ia lá, né? quando eu ia lá e conseguia também, eu olhava para ele, então aprende com a tia Juju também, né? E ele ria, e todo mundo ria, meus pais, a minha sobrinha. Nossa, Como aquilo ali vai né? ficar para sempre na memória. Sim. Né? Então a família tem o tempo. Por quê? Porque a mãe chega cansada. Sim. A gente sabe disso,
né? É. O Eu tô pai dizendo, eu não tô falando que também, existe mágica, mas sabe? ter esse tempo, Da mesma forma criar que a gente essa tem obrigação com o rotina, trabalho, você tem sim, uma obrigação criar, afetiva com seu filho, tem, sabe? Você ter esse tem. tempo para jogar em família, para viajar em família, É. né? Para ter atenção. 2, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, sábado à tarde. Eu vejo você, né, às vezes contando histórias para Miguel, né, o seu Aham. Ah, o menorzinho. Miguel é criativo demais. É, se os pais soubessem o valor das histórias, Sim. né? Eu sou contadora de histórias, amo, os alunos sabem, sempre conto histórias. E às vezes, durante essa minha jornada toda, quantas vezes as famílias depois falavam comigo, Ju, o fulaninho chegou em casa e contou a história todinha que você contou, Sim. né? E aí, por quê? Porque as histórias Uhum. trazem ensinamentos importantíssimos para as crianças. E às vezes esse hábito está perdido, né? É, As famílias não têm, assim, a as leitura, gente, pelo mães, amor de Deus. Eu falo assim, leitura é não é. Eu falo fundamental, assim, a é. leitura, sabe? Eu leio, sempre li pro João, sempre li pro Arthur e sempre leio pro Miguel também. E hoje leio pros dois. E Arthur tá entrando naquela fase que tem uma fase que eles ficam assim, desprezando os livros, né? Porque Sim, quer sim. encontrar outras coisas. Mas aí Mas cabe a família insistir. já foi cultivado ali. Negociar, ó, só vai ganhar presente, tá? Não, eu sou firme, tenho essa É. firmeza. Eu até falei com o Arthur que tem um livro lá em casa que a gente vai ler, mas ele é um livro mais extenso, e aí eu quero modificar um pouco a leitura dele, porque eu ainda tô na leitura muito infantilizada por conta do Miguel, e o Arthur é do meio, tadinho, ele vai acabando Mas fazendo a aí é sobra do Miguel. interessante ter um momento com cada um, né, Adri? Eu tento, sabe? Pá. Mas aí o que acontece? Eu tenho um livro que ele é mais pra idade do Arthur, mas eu percebo que ele ainda não tem muita maturidade de conduzir o livro sozinho. Sim. Então eu falei pra ele, não, Arthur, a gente vai ler junto, você vai ler um parágrafo, eu vou ler outro, e a gente vai Ai, que lindo isso conduzindo aí. essa leitura. Mas é lógico que tem que ser firme, porque não é uma coisa mais que ele, como o Miguel, gosta, né? Porque o Miguel ainda tem, apesar que o Arthur também gosta, mas ele fica na leitura do Miguel, né? No sentido, vai pegar o livro mais infantil antes de dormir, cada um escolhe um título e vem. Mas eu falo, ele tá com 8, vai fazer 9, então ele já tá na hora de começar uma literatura mais infanto-juvenil, para ele ser mais Uhum. cativado pela leitura. É uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Não é uma coisa que eu faço com peso. Mas encontrar esse equilíbrio, eu juro pra você, é um desafio. O meu maior sofrimento quando chega o mês de janeiro e fevereiro é não conseguir ter esse tempo. Não é não querer ter, é não conseguir ter, sabe? Eu sofro de verdade, quando eu passo um dia, eu falo, cara, eu não consegui, sabe? Hoje eu não consegui parar pra ler, hoje eu não consegui parar pra fazer um jogo. Porque, às vezes, quando a gente entra na... E por isso que eu falo assim, a gente tá ficando um adulto ocupado. Mas quando você tá na rotina de Uhum. adulto, né? É porque quem trabalha numa escola também tem a sua rotina de adulto. Às vezes, um professor consegue lidar muito bem com a sala de aula, mas ele também chega em casa e tem o dele pra educar, E os seus, é verdade. certo? Aham. Né? Tem ali os seus pra educar. E o professor trabalha fora daquele ambiente da sala de aula, né? O professor trabalha para ter trabalho na escola e depois trabalha para avaliar o trabalho da escola. E vai responder o aluno e vai É. encontrar nas férias. E então, o que acontece? Tem todo esse equilíbrio, que é um equilíbrio da vida, né? E a gente é muito cobrado, então se a gente não encontrar um equilíbrio que cabe em cada realidade familiar, que é o que eu falo, que não existe uma receita, mas existe um equilíbrio para o seu momento e assim também uma prospecção do que eu desejo para o futuro. Quando você falava da escola integral, me fez relembrar também. Ano passado para mim foi um ano de muito sucesso, porque ano retrasado eu precisei deixar os meus filhos na escola integral para retornar ao mercado de trabalho. E isso foi sofrido para mim, sabe? Ano passado não, ano passado eu já consegui ficar pela parte da manhã com os meus filhos. Então, assim, ir equilibrando a vida com a realidade que você vive, sabe? Não Uhum, tô dizendo que a vida uhum. ela não vai ser sempre plena. Eu acho que a gente nunca vai encontrar essa vida plena, perfeita, mas a gente encontra, assim, um equilíbrio. E prioridades, porque se é uma prioridade na tua vida educar, a gente precisa ter esse tempo, sabe? Tem Uhum, que ter esse uhum. tempo com o filho, é uma coisa que você construiu, é a sua construção, nasceu de você, né? É. Nasceu de É um você, sonho realizado, né? Os da sua filhos são casa, tá sonhos ali. realizados, né? É. Então, assim, eu acho que quando eu falo do adulto ocupado é porque realmente às vezes a gente passa um ciclo da vida, um tempo da vida, sem nem ver esse lugar,
nem dar importância. E passa muito rápido, né, Priscila? Passa muito Muito. E rápido. aí a infância, ela dura muito pouco, sabe? Às vezes você, A gente você que deixa tá, de fazer hoje, a mas o gente amanhã o que, seu filho não vai querer fazer. exatamente, a gente que trabalha com coordenação, né, pedagógica em escolas, às vezes a gente recebe aquela criança lá na educação infantil. Quando você pisca, aquela criança tá lá no 5º ano e você acompanhou a evolução, só que passa muito rápido. Então, aproveitar os momentos em família é muito importante para a construção dessas memórias afetivas, né? Sim. É muito importante. Não desperdice o tempo. É claro que, às vezes, não é ter muito tempo, mas o pouco tempo torná-lo de qualidade, né? Sim. Acho que a questão hoje em dia é sobre isso. Ainda que seja pouco tempo, mas que seja um tempo de qualidade, né? Porque exatamente isso, é cuidar dessa saúde emocional do Sim, adulto. sim. As Porque você questões está socioemocionais estão aí, porque você tá né? sobrecarregado com o seu trabalho, às vezes você é um professor, né, lidou o dia inteiro com criança e chega em casa você tem que ter tempo para tua Sim, criança. Você sim. entende? São as sobrecargas da vida adulta, elas existem mesmo, entendeu? Mas é entender o que você está construindo. Exatamente. O que você está construindo, né? O que você está deixando, qual vai ser a geração que vai te suceder, né? Porque a vida, ela passa, a gente não tá aqui sempre, para sempre. Não, não. A vida, ela passa, então é entender o que eu vou deixar, né? Qual é o tempo que eu quero ter com meu filho. Poxa, quando eu precisei trabalhar de forma integral, para deixá-los na escola integral, era para mim um sofrimento. Eu juro, eu chegava em casa triste, sabe? Era um sofrimento enorme. Então, todas as mudanças de vida que eu fiz conscientes de profissão, eu falo que foram escolhas conscientes, porque eu também pude fazer. Eu não me arrependo, assim, cada ano que passa eu tento me adaptar a eles, porque eu sei que essa fase passa. Você vê que eu tô com o Arthur aí chegando com 8 anos, o Arthur já não tem mais paciência para fazer as mesmas brincadeiras que o Miguel tem tá com com 4, 5, 5, né? o João com 20, então, eu ainda acho que ele é muito fofo, ele ainda acompanha muito a gente. Ele né? é Tipo assim, ele tá sempre muito perto, muito viaja com vocês, vai né? para as nossas E o programações. carinho dele com os menores, né? É muito bonito. Mas o que acontece são as fases, né? Daqui a pouco o João tá construindo a família dele, tá vivendo os momentos dele, o filho vai também passar daquela fase. Então, assim, se você tem um filho pequeno, tem que valorizar, né? Tem que, assim, dedica o seu tempo mesmo. E eles são tão fofíssimos, né? Contam cada história. É muito interessante observá-los na brincadeira. Eles são criativos. Sim, sim. E a família tem esse papel importante para estimular essa criatividade, né? Existe uma construção, né? Existe uma construção. Eu falo, Miguel foi um bebê pandemia, né? Mas o Miguel não teve essa dificuldade de fala. O Miguel começou a falar, porque quem viveu a pandemia sabe que foi difícil, né? Sim. Desenvolver essa criança durante a pandemia, porque você ficou ali dentro de um núcleo. As crianças com muito pouco contato com seus pares, né? E assim, muitos pais precisavam trabalhar e dar conta de tudo, né? Dentro de casa, sem poder dividir com ninguém. Então, foi um momento desafiador. Mas eu lembro que eu lia muito com o Miguel e com o Arthur, sabe? Então, ele teve muito estímulo. Miguel teve muito estímulo. Foi crescendo com muito estímulo. E é engraçado que me fez lembrar que um dia uma amiga do Ângelo, do meu marido, falou com ele assim: ai, Ângelo, o Miguel fala tão bem, né? Aí ela falou assim: é porque tem irmão. Eu falei, Eu falei, Ângelo, o que você respondeu? O Ângelo respondeu que sim. Porque o Arthur... Eu falei, todo o esforço que eu faço de leitura. Então, assim, é só... Estimulando essa linguagem, esse vocabulário, essa linguagem, essas palavras todas, que às vezes nem eu tenho. Agora, você falava aí, Priscila, sobre, né, o tempo que você precisou deixá-los em período integral na escola. E aí, essa confiança sua na escola, a confiança do pai que deixa a criança em tempo integral precisa ser uma confiança redobrada, né? É um desafio, né? É um desafio, porque tá em tempo integral, ela tá se alimentando, como tá, ficar o dia inteiro lá, enfim, né? E às vezes é a realidade de muitas famílias, Muitas famílias, é uma necessidade, né? Eu falo assim, por isso que eu tenho muito cuidado ao abordar esses assuntos mais individuais, mais específicos, e eu sempre deixo claro que cada família vai se ajustar, porque eu não De acordo quero... com a sua necessidade, né? A sua especificidade. Porque eu não quero gerar culpa, sabe, para uma mãe que às vezes vem de uma condição social inferior, menor, né? Inferior não, menor, que vem de uma condição social menor,
e que às vezes se esforça muito, eu já falei isso também outras vezes, para pagar um aluguel, para botar comida dentro de casa e ainda educar aquela criança Às vezes é mãe sozinha, solo. sem pai, sem mãe, sem ninguém. E essa mulher tem todo o interesse, todo o amor, toda a vontade de fazer, mas ela não tem as ferramentas, né? Então ela precisa, às vezes, rede de apoio, né? Então, assim, eu falo, são muitas realidades, sabe? Então eu tenho muito cuidado, sabe? E quando eu falo sobre a minha realidade, o ponto de vista que eu conheço, que às vezes não vai ser o ponto de vista total, mas, assim, eu digo, eu gosto de ter os meus momentos com a minha família, com os meus filhos. Eu gosto de ser a pessoa adulta ocupada também. E eu acho que o grande segredo é você encontrar esse equilíbrio, sabe? Você encontrar esse equilíbrio que você consiga fortalecer quem você é, porque a partir do momento que você passa a ser mãe, você não deixa de ser quem A você mulher, né? Então, mas encontrar esse equilíbrio para que você possa construir, né? Para que você possa construir um projeto muito maior que é a sua família, que são seus filhos, sabe? E quando eu falo muito maior, não é diminuindo a sua individualidade, mas quando eu falo muito maior, que é o que vai ficar, é o que vai te suceder, né? A gente passa só nessa terra, a gente não fica para ela para sempre. Então, esse olhar é tão egoísta, né? Quando a gente não quer olhar para a criança que está perto da gente, quando a gente não quer olhar para quem vai suceder esse caminho, é um olhar egoísta, se você negligencia isso, sabe? Sim, então, eu falo assim, a gente tem que olhar com mais amor também para dentro do lar. Sim, com certeza. Ai, Ju, você sabe que tá terminando, né? Ué, Patrícia já levantou ali, ó, 2 vezes a plaquinha. Passa rápido, né? Passa! A gente ficaria aqui horas conversando. E assim, eu quero te agradecer muito mesmo por essa conversa tão verdadeira, profunda, né? Descontraída, né? Descontraída, informal, porque aqui a gente não quer ditar uma verdade para a sociedade, mas apenas conversar para entender o que realmente de fato acontece e passa e como a gente pode contribuir. Talvez eu não vou conseguir contribuir dentro de uma sala de aula, mas eu consigo contribuir dentro da minha casa. Sim. Você tem o poder de contribuir dentro de uma sala de aula porque você é professora, né? Você e tantos outros, né? E que missão e que propósito e que profissão bonita que deve ser sempre valorizada. É muito bonita mesmo, né? O nome do seu podcast, Tecer Histórias. Eu acho que cabe muito com a vida do professor, porque o tempo todo estamos tecendo histórias, né? Sim. Acho que de todas as profissões, essa que mais tece histórias, porque tem o poder de modificar, de fazer esse aluno voltar a sonhar, de acolher, de levantar a autoestima. Enfim, são tantas possibilidades que um professor tem para mudar vidas que eu acho que é isso. Ele passa a tecer histórias, né? Isso. É Lindo, isso. Ju. Muito obrigada, tá? Por essa conversa tão Obrigada a verdadeira e você pelo profunda. convite, adorei. Obrigada a você que ficou acompanhando a gente até agora nessa conversa boa sobre educação, né? Que o nosso intuito realmente é conseguir educar nossos filhos, educar quem está perto, educar a si mesmo, porque quantas vezes a gente ainda na fase adulta a gente precisa aprender e entender sobre o que a gente não conhece, a gente não tem todas as verdades, a gente não consegue conhecer tudo, mas a gente está sempre em busca, né? Estar sempre em busca do conhecimento, isso é o que faz o ser humano crescer e se desenvolver. Quero agradecer também ao Estúdio Realize, que é esse espaço onde a gente grava todos os episódios, ele fica localizado aqui em Nova Friburgo. Então, se você também tem o interesse, gosta de comunicar, gosta de falar, tem interesse de ter um podcast, você pode estar entrando em contato com o Estúdio Realize pelo @Estúdio Realize NF ou então pelo telefone 22 99773 4493 e vir montar o seu podcast, contar histórias, montar seu podcast profissional. Aproveita esse espaço, vem gravar, que eles têm todas as estruturas que a gente precisa para isso. Agradeço a cada um que ficou nessa conversa. Até o próximo episódio, porque aqui no Tecer Histórias, cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Tchau, tchau.